Quero fazer uma apresentação então, do Delamar, que é difícil apresentar o Delamar, tá? Mas eu começaria dizendo o seguinte: o Delamar ele tem graduação em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul em 1974 a 87, termina em 87. Ou seja, fazem 35 anos que ele está produzindo, tá? Ele é um bolsista de produtividade, nível 1B, e para vocês terem uma ideia, nesses 35 anos, o Delamar produziu 106 artigos, o que dá uma média de, calculando, 3 artigos por ano. Sendo que tem anos que ele produz 4, 7, teve anos que ele produziu 1, né? Mas não é só isso, quer dizer, 106 artigos, tem 75 capítulos de livros. E tem 14 livros que ele organizou e publicou. E que tem mais baixo o conteúdo do Delamar, realmente a produção em artigo de jornal. Tá? Ele produziu 4 apenas, 5, tem um para o lugar errado. Mas desses 4 artigos, um que eu destacaria a importância, foi publicado num jornal aqui de Pelotas, o DM Cultura, do qual outros professores também eram colaboradores, tá? E em 1991 o Delamar ele produziu um artigo chamado Habermas analisa Castoriadis. E como vocês sabem, mês que vem nós teremos aqui um conferencista que vai falar para nós sobre Castoriadis e vai nos dar um mini curso. Então vocês vejam já as relações aqui. A formação do Delamar, em termos de mestrado, quer dizer, ele tem especializações, por exemplo, especialização em filosofia, pela Universidade de Caxias do Sul também, uma especialização em História da América Latina, entre 88 e 89, ele faz o mestrado na URGS, entre 89 e 92, e o doutorado entre 93 e 97, ambos orientados pelo Emil Stein, e nisso temos algo em comum, também foi orientado pelo Stein, então esse é o orientador. E Delamar também tem graduação em Direito pela Universidade de Santa Catarina, uma graduação que ele começou em 92 e terminou em 2001, foi longo, e começou aqui, né? Ele foi nosso professor, tá? Deu aula no FEPEL entre 91 e 1993. Eu tive também a oportunidade de estudar, pelo menos assim, ser aluno no vídeo da Delamar. Não sei se eu estava matriculado, mas eu assisti um pouco das suas aulas. Então, basicamente essa apresentação, né? Pós-doutorado nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Bélgica, doutorado de sanduíche. A gente está diante realmente de alguém que pesquisa muito, tá? Que é um excelente professor de filosofia e que muito nos alegra estar aqui. Então, Delamar, está com você hoje, tá? Muito obrigado por ter vindo. Rubira, muito obrigado. Boa noite a vocês, né? Muito obrigado pela apresentação, tá? Nunca tinha feito esse cálculo aí, né? Que você fez, né? Mas não pensem que é muito, né? Outro dia eu fui fazer um cálculo de 2 ou 3 colegas lá na nossa pós-graduação, eles fazem um artigo por mês. Você disse que são 3 por ano, né? Eu estou quase na preguiça comparado com esses aí, né? Não é um nem 2, uns 4 ou 5. Não sei como é que consegue, né? Mas obrigado pela sua apresentação gentil, né? Obrigado ao Ademir pelo convite ao programa de pós-graduação, aos colegas que estão aqui, né? Prestigiando, a vocês que se dispuseram a sair de casa também para assistir, né, essa palestra. Eu queria dizer que é sempre um prazer e uma honra para mim estar em Pelotas, né? Eu trabalhei aqui, ainda componho o corpo da pós-graduação, né? Como professor colaborador. E, enfim, tenho ligações, né, com Pelotas e também com a instituição aqui, a UFPEL, né? Bom, a minha fala de hoje, então, é sobre desobediência civil, né? Temos 20 horas, não queria também me estender muito, mas eu queria fazer só uma apresentação, por isso que eu pedi também o PowerPoint, né? Então, a desobediência civil é um conceito disputado,
Por exemplo, em 2016, né, mais de 1.000 escolas do país estão ocupadas em protesto, e eles alegavam desobediência civil. Esse movimento, o Luiz Felipe, o Felipe Gonçalves, aqui, nosso colega da URGS, escreveu um artigo, enfim, teorizando um pouco esses movimentos. O Julian Mello também escreveu um outro artigo sobre relacionando desobediência civil e esse movimento. Depois, em 2020, né, tem essa imagem icônica do Chile, né, onde várias igrejas foram incendiadas num movimento lá político, e também se alegava desobediência civil. Depois, tem esses protestos, não sei se vocês conseguem ver, né, fala aqui que ativistas pelo clima bloqueiam acesso a aeroportos na Alemanha, centenas de milhares saem às ruas em protesto contra o clima na Alemanha, jovens ativistas voltam às ruas para protestar pelo clima, porque eles entendem que os aeroportos queimam combustível e tem uma marca de carbono alta e que as pessoas às vezes gastam toneladas de combustível para ir ver um monumento não sei onde, então por isso que escolhem os aeroportos, né, para fazer movimento e alegam desobediência civil. Esse famoso movimento aqui de 2011, provavelmente vocês já ouviram falar, né, o Occupy Wall Street, eles alegavam desobediência civil e protestavam contra o mercado financeiro. Então, clima, mercado financeiro. Esse aqui é agora de outubro, né, acho que vocês acompanharam. Tem 5... Van Gogh pintou 5 cópias dos girassóis, uma está em Londres, e essas duas ativistas, então, em outubro, jogaram uma lata de sopa na tela dos girassóis de Van Gogh e puseram cola nas mãos e se colaram na parede, por isso que elas estão ali grudadas na parede, né? E elas protestavam, então, aqui contra, enfim, contra as injustiças, né? Uma gritou, até eu anotei aqui, né? O que vale mais, a arte ou a boa vida? Vale mais que a comida? Vale mais que a justiça? Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas? A crise do custo de vida é parte do custo da crise do petróleo, combustível inacessível para milhões de famílias com frio e fome. Eles sequer podem aquecer uma lata de sopa, por isso que jogaram a lata de sopa, né? Então, claro, aqui para os que ficaram preocupados, né, enfim, o museu ele usava uma proteção na tela, não tinha um vidro por cima dela, mas atingiu só a moldura, no caso, né? A moldura está sendo reparada. E o quadro, na verdade, não atingiu porque tinha um vidro por cima, enfim, já é a prevenção do museu, né, desses quadros famosos e tal. Bom, então agora um pouco da história da desobediência civil, só para dizer que no século XXI é uma ideia que está muito viva, muito praticada, e ela tem uma longa história. Então, o que introduziu o conceito na filosofia política foi esse autor aí, Thoreau. Antes dele, enfim, há quem diga que ele que criou, nem foi ele propriamente que criou o conceito, porque ele deu o nome do texto não como desobediência civil, mas ele foi preso em Boston em 1846 por não pagar imposto. Em 1848 ele ministra 2 palestras no Concord Lyceum. Em 1849 ele publica, aí que vem o título do livro, Resistance to Civil Government, né, que após sua morte acabou nomeado como desobediência civil em 1866 pela sua amiga Ellery Channing e sua irmã Sofia. Ele não quis pagar os impostos lá na época porque lembrem ali, em 1846,
tinha começado a Guerra do México, como vocês sabem, uma guerra de anexação. Quase metade do território dos Estados Unidos foi, enfim, tirado do México, inclusive Texas, por exemplo, Flórida, né? Tudo era território mexicano. E tinha a questão da escravidão, que só foi formalmente resolvida ali depois de uma guerra de 5 anos com a 14ª emenda em 1868. Eu digo formalmente porque na prática ainda a segregação continua um bom tempo. Então o argumento do Thoreau era que ele não ia pagar imposto para um Estado que usava o exército e a polícia para escravizar, manter um sistema escravista e para fazer uma guerra injusta, que não era uma guerra de autodefesa e pronto. Então, e aí ele foi preso, a rigor ele nem ficaria preso à noite, porque a irmã dele pagou a fiança na mesma noite, mas eles foram na casa do policial que deveria soltar, ele disse que ele já estava em casa, ele não ia sair, então ele ia no outro dia de manhã e ele que dormisse uma noite lá na prisão. E o Thoreau conta que até foi muito interessante, que ele conversou com a pessoa que estava lá também, tiveram um papo ali e tal, então, mas no outro dia ele foi solto. Mas o que os autores depois dizem que esse Thoreau, o que ele realmente, ele acabou, digamos assim, criando a conceitografia da desobediência civil, que ela é não violenta, pacífica, daí o termo civil, porque ele não resistiu à prisão, ao contrário, né, ele sabia que ia ser preso. Para a perspectiva religiosa, que nós vamos ver a pouco da desobediência civil, mais uma questão ética. Para o liberal, é uma questão mais estratégica, né? Por exemplo, o religioso ele não é contra a violência por uma questão ética. Por exemplo, os cristãos, o Cristo disse que deveria se dar a outra face, que não se deveria reagir, nem em legítima defesa, né? Ele próprio teria dado o exemplo, poderia ter reagido, não reagido. Então tem uma ética ali contra a violência, enfim. Para os liberais é uma questão estratégica, né, porque a violência tende a atrair a ojeriza da sociedade e prejudica a causa. Daí então eles, a perspectiva liberal também defenderam a não violência, caráter civil, portanto. Depois, o segundo aspecto, ela não é clandestina, ela é pública. Isso é o que diferencia do criminoso, que é clandestino. Mas isso hoje em dia tem problema, nós vamos ver a seguir. Por exemplo, o Snowden foi clandestino, ele alega desobediência civil. Os hackers também, por exemplo, aqueles que hackearam lá o Telegram do Sérgio Moro, alegam desobediência civil e fizeram isso de forma clandestina. Depois, a pauta, ela é uma agenda, a matéria, né? Ela é específica, tem que ter a causa delimitada, por exemplo. Então o Thoreau lá disse os motivos, por causa da guerra e por causa da escravidão, e de escopo limitado, não é qualquer matéria, são matérias em geral de escopo moral ou de justiça, né? E não questões quaisquer. Então ela é uma pauta específica e de escopo limitado. E ela é penalizável, né? O desobediente, a diferença dele do criminoso é que ele aceita a punição. Então são os 4 elementos que em geral se dizem da desobediência civil e que foi um pouco desenhada ali no ato do Thoreau, né? Bom, antes de Thoreau, tem uma longa história, tá? Sócrates é considerado um dos que morreu por desobediência, né? Há quem diga que nós temos liberdade, não é que nós temos, mas ele está na origem do movimento da liberdade acadêmica, né? Liberdade de pensar. Então, muitos dizem que foi um ato de desobediência, né? E aí também a questão já da relação com a democracia. Sócrates foi morto por uma democracia, o que levou durante muitos séculos os filósofos a terem um trauma em relação à democracia, né? Porque matou o seu primeiro grande filósofo. Então, como vocês sabem, os filósofos nunca foram muito simpáticos à democracia, né? Foi só no século XX, praticamente, que houve uma mudança nesse sentido. Obviamente, Jesus Cristo também, né? Se alega que
praticou desobediência, desobedeceu ou as leis romanas, mas o próprio julgador ali não viu, né, desobediência, mas os judeus, enfim, viram desobediência, né. Ele disse que veio trazer uma nova lei e revogar a lei anterior. Então tem muitos que, por exemplo, o Luther King, ele é um dos que diz que esses dois foram desobedientes, tá? Para vocês terem uma ideia, tá? Jesus Cristo e Sócrates. Agora, depois então de Thoreau, bom, aí nós temos Mahatma Gandhi, né, que inspirou também Luther King, em 1930, a Marcha do Sal, levou ao fim do colonialismo na Índia, né, também um movimento pacifista, todos aqueles elementos, não violenta, uma agenda limitada, né, ele aceitou a punição, não reagia, né, enfim, nem às ações policiais, né, o exército, no caso ali, exército britânico, né. Depois, Martin Luther King, talvez seja mais conhecido, né, aí na década de 50 e 60, eu posso instigar os homens a desobedecer às ordens segregacionistas porque elas são moralmente erradas. Está na carta de Birmingham que ele escreveu. Tá? Aliás, talvez é a única bibliografia que eu vou indicar assim, para vocês, realmente, que eu acho assim, que uma vez na vida todo mundo deveria ler a carta da prisão de Birmingham do Luther King. Tá? Não é só um texto poético, mas ele também é muito... Enfim, eu acho que é um texto icônico, né? Vale a pena vocês darem uma olhadinha e lerem o texto. Tá? Tem uma ideia aqui que eu queria só passar, mais adiante vai aparecer de novo, mas talvez eu não mencione. Tem essa frase ali do texto: levando a nossa grande nação de volta àqueles grandes poços da democracia que foram cavados fundo pelos pais fundadores na formulação da Constituição e da Declaração de Independência. Então, ele apelava às leis já existentes, digamos, às normas constitucionais já existentes, né? Então, esses são os dois autores aí do século XX. Né? Bom, agora um pouco sobre, então, a questão teórica. Tá? Nós temos 4 perspectivas de fundamentação da desobediência civil no século XX. Tá? Então, tem essa que é a mais conhecida, que é a do John Rawls, de 1971. O texto é um pouquinho anterior, né? A 71. Mas ele tem esse texto, ele diz assim, que o problema da desobediência civil, como vou interpretá-la, se apresenta apenas no âmbito de um Estado democrático, mais ou menos justo, para aqueles cidadãos que reconhecem e aceitam a legitimidade da Constituição. Trata-se de um problema de deveres conflitantes. Em que ponto? O dever de obedecer à lei, né, no caso aqui, dever de obedecer à lei. Então tem esse dever aqui de obedecer às leis, por uma maioria, deixa de ser obrigatório em vista do direito de defender as liberdades pessoais, né, aqui, e do dever de se opor à injustiça. Então ele diz que há um conflito aqui, né? O dever de obedecer às leis, ele é um dever natural, né? Para Rawls, é um dever natural. Enfim, não vamos justificar isso, mas ele diz que é algo que é aceito na posição original. E ele pode conflitar com o direito de defender as liberdades pessoais e com o dever de se opor à injustiça. Essa questão envolve a natureza e os limites da regra da maioria. Por esse motivo, o problema da desobediência civil é um teste crucial para qualquer base moral da democracia, né? Isso está no parágrafo 55 da Teoria da Justiça. É considerada uma perspectiva liberal. Por quê? Porque ela diz que é um direito, é também um dever, tá? Mas assim, o Rawls não deu muito espaço a essa questão do
dever de se opor à injustiça, mas tem autores contemporâneos que dão. Tá? Mas ela é um direito, e é um direito de defender as liberdades pessoais ou individuais. Daí a perspectiva liberal. Tem todos aqueles elementos, naqueles 4, mas é considerado uma perspectiva liberal porque é um direito de defesa. Então, o outro autor, que é também do ramo do veio liberal, é o Dworkin, né? Ele diz que o direito de desobedecer à lei não é um direito isolado, que tem algo a ver com a consciência, mas uma adição a outros direitos contra o governo. Então, é como se fosse uma... não teria sentido dizer, por exemplo, que eu tenho o direito de livre expressão, ou de liberdade religiosa, de ir e vir, se não tivesse uma espécie de um verso da medalha desse direito, que seria o direito de desobedecer. Né? Então, assim, é assim que ele entende. Não é como o Rawls, que é um direito entre outros que lhe permite, então, ser acionado para defender um outro conjunto de direitos. Não existe um direito à parte, como o direito de desobediência civil, mas ele é uma espécie de, como ele diz aqui, uma adição, né, dos outros direitos. Tá? Ele faz uma tipologia aqui, né? Isso é importante porque esse texto ele foi escrito em 83, houve um evento na Alemanha em 83. Em 83, né, para quem não era nascido ainda, houve os protestos contra as armas nucleares na Alemanha, porque os Estados Unidos estavam instalando lá os mísseis Pershing, né, para defesa lá do bloco soviético, e os alemães não queriam aquelas armas lá. E eles fizeram um tipo de protesto semelhante a esse dos aeroportos, tá? Deitaram nas ruas, nas estradas, que iam levar os foguetes, e tinham que ser retirados pela polícia e tal. E houve um evento lá na Alemanha, e nesse evento o Habermas escreveu um texto e o Dworkin escreveu outro texto. O Habermas escreveu um texto para dizer que o movimento estava correto e era um movimento de desobediência civil, e o Dworkin escreveu um texto para dizer que não era cabível aquilo como desobediência civil, por isso que ele fez essa distinção. Ele disse que tem questões que são questões morais, ele chama de questões de integridade, né, que simplesmente aí é a ideia defensiva lá dos liberais. Tem questões que são de injustiça, por exemplo, uma minoria que é discriminada, e tem questões políticas. A instalação de mísseis é uma questão política, porque digamos assim, não tem como saber se realmente precisa ou não aquilo para a defesa. No caso, os soviéticos tinham mísseis nucleares, talvez a defesa para os alemães fosse também ter mísseis nucleares. Talvez não. Mas não era algo que tinha que ser discutido, segundo o Dworkin, no parlamento, politicamente, por maiorias, por debate e tal, mas não cabia desobediência civil, porque por causa da agenda. A agenda não era clara, se aquilo era realmente injusto e tal. Então, ele escreveu um texto para dizer que não cabia lá a desobediência civil. Ou se coubesse, seria uma muito limitada, um tipo de desobediência que ele chama de persuasiva, que é só aquela praticamente que usa da liberdade de expressão, para dizer, olha, chamar a atenção e tal. Mas não permitiria métodos não persuasivos, justamente bloquear, por exemplo, uma rodovia, que seria um método não persuasivo, porque visa aumentar os custos de manter a política, né? Tornar ela mais cara e fazer a outra parte revisar a sua posição. Tem essa perspectiva, né? O Rawls escreve o texto dele em 71, a Hannah Arendt em 73, publicam, né? E, ao que eu saiba, a Sônia até talvez pudesse dizer, eles não se citam, tá? Eu acho que eles não conheciam o texto um do outro, tá? Embora a Hannah Arendt tenha publicado um pouquinho antes, e o Rawls também, né? A gente tem que pensar que na época também não tinha internet, não era assim, publicava o texto, punha no Google e achava. Então, assim, eu não sei de eles terem se citado, tá? Então, a Hannah Arendt também tem um texto importante e ela fundou uma perspectiva chamada de perspectiva democrática, mas isso é chamado pelos comentadores depois.
posteriores, ela talvez achasse que fosse uma perspectiva republicana, sei lá, mas o século XXI, tomou Hannah Arendt como uma perspectiva democrática, que aliás é a preferida do século XXI, tá? Essa da Hannah Arendt. Ela diz assim, ó, e ela aqui tem umas coisas até um pouco exageradas, segundo os comentadores, tá? Nenhum outro país e nenhuma outra linguagem tem mesma palavra para a desobediência. Ela quis dizer que era uma invenção americana. Não era de Sócrates, nem de Thoreau, né? Thoreau bem estava ali na história, mas ele disse que segundo ela errou o conceito lá, né? E por isso seria importante encontrar um nicho para a desobediência civil na Constituição dos Estados Unidos. E ela diz então que esse nicho vai estar na preocupação dos pais fundadores da Constituição com o perigo das maiorias descontroladas, né? E aí a desobediência civil estaria nesse contexto, né? Mas ela é considerada uma perspectiva democrática por quê? Porque a Hannah Arendt, ela quis transformar a desobediência civil em política normal, como se fosse um lobby no parlamento. Ela disse que não era para ter esse caráter extraordinário, mesmo a não violência, às vezes, tem um pouco mais de tolerância, mas ela acha assim, que deveria ser quase um canal aberto do parlamento, porque a Constituição americana, ela se fundamentaria num direito de dissenso, e a partir do dissenso fazer associações, né? Ela acha assim que digamos assim, os pais fundadores quiseram manter uma espécie de espírito revolucionário na Constituição, não como se a revolução tivesse ocorrido só lá e pronto, tivesse terminado. Não, que eles quiseram também manter um espírito, uma espécie de poder constituinte quase permanente, digamos assim. Isso são as leituras que são feitas na Hannah Arendt. Por isso que os autores do século XXI gostam da Hannah Arendt, tá? Não gostam do Rawls. O Habermas, inclusive, por exemplo, se filia a essa tradição aqui, né? Ele segue um pouco esse veio, essa interpretação da Hannah Arendt, tá? Eu não sei se realmente a Hannah Arendt pensa desse modo, mas é como os autores leem o texto dela, tá? O Habermas, por exemplo, o texto dele diz assim: se a Constituição representativa falha diante dos desafios que afetam os interesses de todos, o povo, na figura de seus cidadãos, e também dos cidadãos em particulares, tem de poder lançar mão dos direitos originários do soberano. Daí a perspectiva democrática. Não é um direito de defesa, como em Rawls, é um direito do soberano originário, do povo. E um direito não delegável, um direito que ele não passa para os representantes, é um direito que ele mantém, ele não delega, é como o direito de voto. Não dá para delegar o direito de voto. Direito de voto, ou você se abstém, mas você não diz assim, vota no meu lugar. A pessoa tem que ir lá votar. Esse direito seria desse tipo. Daí a inspiração, segundo alguns, arendtiana desse espírito revolucionário que teria permanecido, né? Então, o Habermas está nessa perspectiva democrática, por isso que tem muitos autores que gostam também, que no século XXI, tá? Que seguem esse veio aqui do Habermas, né? E aí também se justifica os protestos na Alemanha de 83, porque o Habermas achava lá na análise dele que o parlamento tinha deliberado instalar os mísseis por maioria simples, com quase as escuras, com pouca deliberação, mas não instalar um monte de mísseis nucleares no quintal das pessoas. Isso mereceria ter uma deliberação, enfim, mais democrática, mais ampla, com uma maioria mais qualificada, quiçá, né? Ele não estava propriamente discutindo a substância da instalação, mas ele está questionando o procedimento que o parlamento em 83 usou para deliberar sobre isso. Daí ser considerada uma perspectiva neo-arendtiana e de inspiração democrática, porque é forte no procedimento, tá?
Tem, então, essa perspectiva democrática, tem uma terceira perspectiva que é anarquista, e os anarquistas desobedecem porque são contra o Estado. A sociedade não tem que ter Estado, então o Simons é talvez o mais conhecido, né? Nenhum Estado, não interessa quão justo ele possa ser, pode pretender autoridade moral para impor aos seus súditos obrigações morais de obediência jurídica. E o Thoreau interpreta, o Simons interpreta o Thoreau, inclusive, como um anarquista também. E ele realmente tem veias anarquistas lá no texto dele, se vocês lerem. Tem o Agamben, que está nessa perspectiva também. Ele não se diz um anarquista, tá? Mas eu classifiquei aqui como um anarquista, porque ele diz que ele defende um poder destituinte. Geralmente se defende um poder constituinte e um poder constituído, né? Mas ele tem esse poder de potência destituinte. Então classifiquei. E aí ele cita aqui, nessa citação aqui está mencionado aí ele acha que essa é a inspiração do anarquismo. Então, assim, no contexto do texto não dá para saber se ele só está comentando e discorda ou se ele está comentando porque concorda. Eu acho que ele está comentando porque concorda com aquilo, né? Com essa perspectiva. Bom, tem 3 possibilidades ainda, então, deixa eu ver, então são, acho que eu não falei todas, tá? A primeira perspectiva era a religiosa, tá? Essa é a quarta, tá? De fundamentação religiosa. Inclusive os movimentos mais bem-sucedidos do século XX, do Gandhi e do King, era uma fundamentação religiosa. Então tem 4 fundamentos praticamente, tem mais, tá? Mas pelo menos 4. Uma fundamentação religiosa, seguida pelo Gandhi e pelo King, uma fundamentação liberal, do Rawls e do Dworkin, uma fundamentação democrática, a Hannah Arendt é considerada inspiradora, o Habermas segue ela, e uma fundamentação anarquista da desobediência civil. Tem ainda um outro comentário que eu gostaria de fazer, que é em relação a como encarar a normatividade ali. Então tem um grupo que acha, como Luther King, quase todos eles, tá? Menos os anarquistas ali talvez, que eles acham assim, a Hannah Arendt talvez seja a que mais defende isso, que tem que explorar os potenciais não realizados da normatividade do esclarecimento. Justiça, moral, direitos, né, Estado de Direito, no caso do Habermas, por exemplo. Tem que explorar a normatividade que já está aí e reformá-la. Daí a minha leitura daquela citação do Luther King, vocês lembram, né? Essa aqui, tá? Levando a nossa grande nação de volta aqueles grandes poços de democracia de onde foram cavados fundo pelos pais fundadores da Constituição da Declaração de Independência. Então, ele está nessa perspectiva aqui, de uma perspectiva reformista. A Hannah Arendt critica muito os que não partem das instituições vigentes. Né? Ela critica o Thoreau nesse sentido. Daí, inclusive, ela também parece considerá-lo um anarquista. Porque ela diz que ele baseia a desobediência civil na consciência moral, como se ela fosse uma voz absoluta. Ela acha que qualquer consciência moral, quando vai ao mercado, se torna mais uma opinião entre outras, né, e não tem aquela força toda que se acha que tem, por isso que precisaria ter essa perspectiva comum. Né? Mas então essa é uma perspectiva. Uma segunda perspectiva é apontar para uma nova normatividade, que não é essa que está aí, porque essa aí é totalmente corrompida pelo poder. Por exemplo, Safato segue um pouco esse veio, eu acho que o Felipe, que da URGS, também segue, e o Lúrio um pouco. Porque eles acham que é ruim essa ligação que se fez da desobediência civil com, por exemplo, os direitos humanos, a democracia, porque tudo isso aí já está, já disse, tudo isso já é um conceito ligado ao poder, né? Então, assim, então teria que ter uma nova normatividade.
que seria um sujeito não possessivo, por exemplo, safado. Então, eles tendem a ver a desobediência civil mais por esse viés. E tem aqueles que não tem normatividade, é vontade pura, então é uma disputa de poder. Tá? Então, tem essas três formulações. Agora, o século XX, os teóricos do século XXI. Tá? Então, um dos principais é esse Selicates, né? Ele é um de Amsterdã, enfim, mas atualmente ele trabalha em Berlim. E ele talvez seja um dos que, assim, a geração de vocês aí que estão na plateia talvez mais leiam agora no século XXI. Né? Ele tem uma perspectiva radicalizada da desobediência civil. Então, ela seria uma expressão de uma, como está aqui, né, de uma prática coletiva de autodeterminação. Ela abre possibilidades de contestação e participação para os cidadãos e outros súditos, né? Quando os canais institucionais não estão bloqueados, tá? Aqui tem essa, né, pode ter uma dupla tradução, né, mas então pode ser outros assuntos, né, mas tem também os que não são cidadãos, né, por exemplo, os imigrantes, que são súditos de um Estado, né, mas não são cidadãos, por exemplo, que migra lá para a Europa ou aqui no Brasil também, né. Então ele acha que daí ele está nessa perspectiva democrática, ele é um neo-habermasiano também, né, só que muito mais radicalizado. E muito mais radicalizado por quê? Porque ele desafia bastante aqueles 4 elementos lá que eu falei para vocês no início. Então, ele acha que a desobediência civil tolera uma grande dose de violência, não violência contra a pessoa, mas aquela violência contra as igrejas, contra as obras de arte, a violência contra o patrimônio. A teoria dele tolera e diz que é desobediência civil. Aquela do século XX diria que não seria desobediência civil. Desobediência civil é aquela que é pacífica, que não causa nem danos ao patrimônio nem às pessoas. Mas ele, por exemplo, acha que a desobediência civil, hoje em dia, aceita uma grande dose de violência, né? Por exemplo, né? Depois, ele também acha que a agenda não é tão bem comportada, não é uma agenda comportada. Por exemplo, o exemplo que eu falei lá dos hackers, ele aceita que aquilo seja desobediência civil. Depois, não há mais a disposição dos desobedientes no século XXI de aceitar a punição. Não tem, diferentemente do Gandhi lá, do Dr. King lá, que aceitavam, ou do Rawls, por exemplo, os desobedientes do século XXI não estão mais dispostos a aceitar, enfim, de aceitar ali as penas, né? Eles acham que não tem que ter penalidade. Então, assim, a teoria da desobediência civil dele é desobediência civil, mas aqueles 4 pressupostos são fortemente questionados, tá? Não é civil, não, é civil, mas tem mas aceita violência contra o patrimônio, não contra a pessoa, pode não ser pública, por exemplo, ele aceita o movimento dos hackers como desobediência civil, não aceita penalidade, a agenda não é bem comportada. Então, por exemplo, aquilo que eu falei ali, protesto contra o clima, o exemplo que eu falei ali, protesto contra o clima, vai lá para os manifestantes, vamos supor que tivesse um legislador bem intencionado, e ele dissesse assim, tá, eu quero resolver o problema, diga qual a lei que eu tenho que aprovar. Aí eles não sabem qual a lei. Mas a gente é contra o que está aí do clima, a gente quer que resolva o problema. Tá, mas qual é a lei que é para ser aprovada? Não, a gente não tem uma proposta para ser aprovada. Tem que proibir os carros, proibir os aviões? Não é para proibir os carros, é para proibir os aviões. Tá, mas então assim, não tem uma pauta específica. O Occupy Wall Street. Tá, o que vocês querem? Termina com o dinheiro e voltamos ao escambo? Não. Então termina com a Bolsa de Valores?
Não, também não. Tá, os bancos não pagam mais juros, voltamos à usura lá da Idade Média? Não, também isso não. Bom, mas então qual é a pauta de vocês ali? Então, assim, mas eles, ele está praticando desobediência, ele está questionando uma forma de vida, embora a gente não tenha pauta específica e tal. Aí o sindicato diz, está valendo, como desobediência civil. Embora não tenha uma pauta, porque daí aí é o trabalho dos políticos, eles é que têm que achar a pauta. É um trabalho coletivo, não são os desobedientes que têm que dizer qual é a pauta. Mas isso não passa lá pela teoria do século XX bem comportada, né? Então esse é o exemplo do Selicas. Ele tem vários textos sobre isso. São todos professores jovens, assim, tá? Uns 40 por aí, tá? Então, o Smith, por exemplo, né? Então ele também vai nesse sentido, né? Ele diz, né, o problema dessas perspectivas é a pauta dos movimentos que são de espectro amplo, ainda assim o viés democrático deliberativo poderia albergar tais perspectivas, por exemplo, no sentido de uma inércia deliberativa, porque os parlamentos não deliberam sobre o clima, não deliberam sobre a questão financeira, né? Mas ele acha, por exemplo, que a questão da violência não deveria haver, né? Então ele também não é... Então, assim, ele aceita, mas, por exemplo, não aceita o quanto de violência que o outro lá está disposto a aceitar. Tá? Depois, a Delmas talvez seja mais radicalizada no século XXI. Tá? Ela, inclusive, diz que, considerando essas duas teorias ali anteriores e outras, não dá mais para falar em desobediência civil. Desobediência civil é coisa da Hannah Arendt, do Habermas, do Rawls, é coisa do século XX. Coisa dos liberais lá. Os liberais que aceitam ali o Estado, acham que a sociedade é bem ordenada, porque respeita os direitos fundamentais, mas tem umas rebarbas lá que não estão bem, então pode desobedecer para isso, mas isso é coisa do século XXI, não dá mais para ter desobediência civil. Também não adianta ficar pondo panos quentes, como que se for lá o Selicas e o Smith, é melhor criar um novo conceito que corresponda ao que está ocorrendo. E aí ela cria esse conceito de desobediência não civil, né? Então ela diz o seguinte, que é enfim, um desrespeito por princípio à lei em resposta a várias coisas erradas, né? E que buscam uma série de objetivos, né? Que expressam descontentamento, que são contra o status quo, enfim, e que estariam, por exemplo, fora da civilidade. Então, ela é encoberta, ela é evasiva, ela é violenta e ela é ofensiva. Então, e ela diz que tudo isso mudou com esse movimento do Black Lives Matter, né? Ela mesma diz aqui, né? Porque esse movimento e outros, eles pronunciam palavras ofensivas, então não guardam aquelas características lá do século XXI, do século XX. Da mesma forma, os do clima, ou lá o Occupy Wall Street, né? Não tem ali uma civilidade, digamos assim. Ela acha que há uma incivilidade, no caso. Embora tenha ali a questão da violência, que eu não sei o quanto ela está disposta a aceitar, né? Pronto. Aí tem, e ainda uma outra questão, e aí estou quase concluindo, que também está no século XX, que são os de agendas consideradas injustas, querendo dizer que também tem direito à desobediência civil. Então, assim, a desobediência civil não é só para os bonzinhos, tem que ser também. Se tem para os bonzinhos numa democracia, tem que ter para os que são maus também. E eles então alegam desobediência civil. Então vocês têm aqui essa imagem, eu acho que todos conhecem, né, lá do Capitólio. Essas roupas aqui, né, também, né, mas é uma pauta, por exemplo, contra a democracia. Então é uma pauta contra a democracia. Então nós temos uma pauta injusta, sei lá, incorreta. Tá, mas eles
eles alegam que eles têm direito de desobedecer. E, claro, da mesma forma agora, nos últimos dias, tá? E aí vocês estão vendo que já estão usando, né? Isso aqui é da última semana, em ato por intervenção em São Paulo, da desobediência civil ao golpe. Então, eles alegam desobediência civil. Mas a agenda, no caso, é injusta. Aí o Shellerman tem um livro, é um autor americano, né? Ele tem um livro, ele acha que não cabe pauta injusta. Ele acha que a desobediência civil tem uma, historicamente e conceitualmente, tem uma pauta correta, né? Para isso ele busca um fundamento moral para sustentar isso. Então ele acha que não cabe desobediência civil, não dá para chamar desobediência civil. E o Lefkovitch, por exemplo, ele já admite pautas que são injustas, né, como sendo um direito de desobedecer, desde que os participantes não sejam cínicos, mas sejam realmente, sinceramente, acreditam naquilo, porque a desobediência civil ela teria que pressupor uma convicção profunda, ainda que errada. Tem autores, e no caso esse aqui especificamente ele apela, né, você vai, talvez os teus estudantes também, né, aos limites do juízo do Rawls, né? Porque o Rawls diz que, digamos assim, nós vamos nos desentender ainda que todos sejamos bem intencionados. A gente ainda assim vai se desentender por causa que nós temos limites estruturais, né, do nossos julgamentos. Então esses autores estão dizendo, o Rawls sufragaria um tipo de agenda injusta e baseada na sinceridade, porque o Rawls diz que nós não vamos concordar mesmo em coisas muito essenciais, né? Ainda assim ele diz, né, que não é agir, tá? Não então ele é bem restritivo. Ele diz que você pode advogar a causa injusta, mas não agir de acordo com ela. Exemplo, você pode, por exemplo, sexta-feira eu vou participar de uma banca lá de um aluno nosso sobre a marcha da maconha. Tá? Bom, uma coisa é você bloquear uma rua para que passe uma lei aprovando a maconha. Outra coisa é você ir para a rua e fumar maconha em desobediência civil. Tá, então ele está dizendo o seguinte, você pode ir lá e bloquear a rua para passar uma lei permitindo a maconha. Você não pode ir lá fumar maconha e dizer que aquilo é desobediência civil. Você tem que usar uma desobediência indireta, no caso. Não cometer aquilo que a lei diz que é crime, no caso. Então, por isso que a diferença entre advogar e agir. O Rawls também tem essa distinção lá no texto dele, né? E a Brownlee, que é essa canadense aqui, talvez seja mais a que mais aceita, né, as questões injustas, né? Ela chega a falar aqui que mesmo os neonazis, né, teriam, se aceita os que combatem o crime, os anti-guerra, enfim, os anti-aborto, os favoráveis ao aborto, então tem que aceitar os neonazistas. Tá? Eu não consegui achar no texto dela muito bem uma definição do que é o ali do neonazismo. Tá? O que é o neo ali? Eu não sei se alguém de vocês já leu alguma coisa, né? Porque neo eu acho que não é assim, é um nazismo que replica agora igual ao que foi na Alemanha. Não, o neo ali eu acho que ele tem uma cara de ornamento ali, porque, por exemplo, eles não defendem mais o campo de concentração, ou a morte dos que são, não, eles, digamos, defendem a expulsão do território deles. Não, a gente não quer matar os que são, por exemplo, de uma outra etnia, ou mandar para o campo de concentração só, a gente não quer que vocês vivam aqui. Pronto, vocês têm que ir procurar um outro lugar, né? Não pode viver aqui. Então, seria um tipo de supremacia de uma etnia sobre outra. Mas eu não encontrei uma... Assim, isso é muito ampassando no texto dela, o que é o neo ali do neonazismo. Tá?
E para finalizar, tem sobre essa questão das injustiças, né, da desobediência civil, tem duas tradições constitucionais, como vocês sabem. Tem uma tradição constitucional que é mais complacente com as agendas injustas, tá? Que é a Constituição dos Estados Unidos, ela é mais complacente com isso. Tem uma famosa decisão da Suprema Corte, né, chamada Skook contra, acho que um estado lá, não sei se não é Illinois, mas Skook é um subúrbio de Chicago e é uma vila, um subúrbio onde moravam na época, porque é de 78 a decisão, moravam judeus que tinham fugido do campo de concentração. E na época o partido nazista era legalizado nos Estados Unidos, depois ele morreu porque não teve mais membros, mas na época ele tinha, sei lá, uns 800 filiados. E eles quiseram fazer uma marcha nazista. Enfim, o Estado lá proibiu, mas a Suprema Corte disse que eles podiam fazer a marcha do partido deles, porque eles disseram que a suástica não era, eles criaram lá na decisão o conceito de fighting words, né, que são palavras de guerra, alguma coisa assim violentas, e eles disseram que não cabia ao governo dizer quais palavras eram fighting words e quais não eram, porque isso estava albergado na liberdade de expressão. E a outra tradição é a tradição alemã, constitucional alemã, que restringiu esses movimentos e tornou eles inconstitucional. A Constituição brasileira seguiu o modelo alemão, nesse particular, como a gente sabe, né? Não seguiu o modelo americano. Então, o Constituinte aqui optou por proibir essas manifestações aqui, como, por exemplo, o símbolo, nazismo, esse tipo de coisa, né? Bom, acho que era isso, tá? Obrigado, gente.